Bom dia, queridos amigos. Mais uma vez estou aqui para edificar a vossa fé, a fé mútua entre mim e entre vocês aí que estão ouvindo nesse nosso canal maravilhoso que o Senhor nos entregou para que possamos nos fortalecer diante de Deus, na palavra de Deus, para que a nossa fé faça de nós uma obra nesses últimos dias. Eu agradeço a vocês por ter tido essa paciência e o carinho de estar assistindo os meus vídeos. São vídeos simples, né? Mas com conteúdo espiritual muito forte, muito abençoado, que Deus tem nos entregado. Eu quero falar com vocês hoje sobre um não olhar para as circunstâncias em volta. Esse olhar para as circunstâncias ele causa trazendo uma perturbação mental, trazendo angústia, desespero, medo, né? E essas circunstâncias de hoje em dia que nós acabamos olhando para elas, ao invés de nos fixar os nossos olhos no que a palavra de Deus tem nos garantido, que a palavra de Deus tem nos ensinado, temos buscado antes a vontade da nossa mente e não a vontade do nosso espírito. Então vamos ver um texto em que reflete muito bem o que eu quero passar para vocês hoje, que se encontra no livro de São Mateus, no capítulo 14, do verso 22 ao verso 31. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Diz assim: Jesus anda por sobre o mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Até aqui, graças a Deus. Obrigado, irmãos, amigos. E essa palavra de Deus está aqui nos trazendo hoje mais vida, trazendo hoje mais paz no nosso coração, mais consciência no nosso dia a dia, que o nosso Deus ele está sob o controle das coisas e tem autoridade sobre as nossas vidas. Ele pode nos mudar a nossa circunstância, a nossa situação, da medida que nós cremos nele. Veja só, Jesus dá uma ordem aos discípulos, né? Ele estava pregando a uma multidão e disse a ele: olha, atravesse o mar, o lago, e me aguarde. Eles não tiveram a inteligência de dizer: Senhor, nós podemos aguardar ali enquanto tu despede a multidão, então iremos todos juntos. Eles entraram no barco sem Jesus e partiram. O mar estava calmo por enquanto, mas pouco tempo uma grande tempestade se levantou e foi grande agonia entre eles. Diz que essa tempestade chegou a durar em torno de 9 horas em que eles lutavam contra o mar. E eles estavam ali, de certa forma, mesmo sendo pescadores, homens experientes com o mar, eles estavam ali desesperados com a sua situação. Mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus saiu por sobre o mar para ter com eles, para estar junto com eles. E quando eles viram, já estavam apavorados. Jesus andando por sobre o mar, isso foi uma perturbação para eles, eles começaram a gritar: não é possível, nunca se viu falar que isso pudesse acontecer. Um homem andando por sobre o mar. E ali Pedro, com a palavra de dúvida, mais uma vez, diz assim: Senhor, se és tu,
manda ir ter contigo. Ele já disse uma palavra de dúvida, ele não tinha segurança que era Jesus. E era Jesus mesmo, e ele disse, sou eu sim, né? Venha para encontrar comigo. E Pedro saiu do barco, pôde pisar, foi corajoso. Ele creu naquela palavra de Jesus e aquilo era verdade, e aquilo mudou, afetou, né, a sua fé, e ele botou o pé para fora naquela tempestade que tinha lutado já horas. Com muita coragem, ele botou o pé para fora e começou a andar ao som daquelas palavras. Venha, Pedro. E ele andou e andou. Mas a Bíblia diz que ele começou a olhar ao vento batendo forte no seu rosto, a água respingava sobre ele, e ele começou a ficar com medo. E assim, quando começou a ficar com medo, começou a afundar, indo bem para o fundo. Então ele gritou, Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, pegou sobre ele, sobre a sua mão, e ele voltou a emergir, a flutuar, né, sobre aquelas águas. E Jesus diz assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha só, a fé, mesmo sendo pequena, fez com que ele andasse por sobre o mar. Não era a questão de ter uma fé pequena que ele afundou porque ele começou a duvidar. Ele tirou os olhos da confiança da palavra de Deus, do Senhor Jesus, e começou a pôr a sua confiança na circunstância que ele estava vendo. Então isso lhe trouxe medo, medo que o fez afundar ali na frente do Senhor Jesus. Jesus estava lá pairando no mesmo local, porque a circunstância não afetava a confiança que ele tinha na palavra de Deus. Então, quando Pedro começou a olhar para as coisas, aquelas coisas que estavam em volta, o mar bravo, revolto, o vento, aquilo começou a afetar os seus pensamentos. E ele trouxe perturbação e medo, né? Então, o medo é algo que vem de fora, vinha de fora, não vinha de dentro dele. Pela palavra de Jesus, pela pequena fé, ele andava por sobre o mar. Não era a questão do tamanho da fé. A questão foi onde ele estava colocando a sua vista, onde ele estava olhando, para onde ele estava olhando. Quando ele começou a olhar para a circunstância, imediatamente começou a afundar. E quando começou a afundar, ele logo gritou que há uma salvação em Jesus, e Jesus tocou nele e ele voltou a flutuar por sobre as águas. Toda vez que você tirar os olhos do seu foco e começar a olhar para os seus problemas, para as coisas que estão acontecendo em volta, você ficará perturbado, terá grande medo, e isso levará você a afundar. A qualquer pessoa que tira o olho do foco da palavra de Deus, ele começa a afundar. Isso pode ser o seu fim, pode ser a destruição. Quantas pessoas ele começa a tirar os olhos do foco e começa a olhar os problemas em volta, e eles começam a afundar e é destruído. Mas ele precisa de estar firme na sua confiança, né? Então Jesus tinha dado a palavra para ele, e pela palavra que ele tinha recebido, ele estava andando por sobre o mar. E ele começou a desviar o seu olhar daquela palavra, e isso lhe levou para o fundo. Uma senhora me perguntou e disse assim, olha, irmão Paulo, você me lembra que você me disse que o medo vinha de fora, não vinha de dentro da gente? Pois eu estava em casa e tive grande medo, muito medo, eu fiquei com muito medo. Aí eu me lembrei o que você falou, né, que o medo não vinha de fora, não vinha de dentro da gente, vinha de fora da gente. Eu repreendi, falei, medo, bata em retirada em nome do Senhor Jesus, e meu coração voltou a ter calma, a ter paz. Então, quando você olha para as circunstâncias, você começa a afundar. A circunstância em volta lhe traz medo e perturbação. Você tem que manter o seu foco na confiança na palavra de Deus. Se ele tivesse mantido, ele estava por cima da água. Ele não tinha passado pelaquela circunstância difícil. As circunstâncias são de certa forma, destruidoras. Ela traz um poder destruidor maior do que o que você pode ter. Porque você tem que manter o seu foco, manter a confiança na palavra de Deus. Você não pode vir a
a duvidar daquilo que Deus falou. Se você andou na palavra de Deus e a palavra estava te mantendo firme, estava te fortalecendo e de repente você tirou o seu foco, não foi a sua fé que fez você afundar, a fé por ser pequena, mas foi por você duvidar, para você tirar os olhos e começar a olhar para as circunstâncias das coisas. Eu não posso fazer isso, né? Eu não tenho condição de manter isso funcionando. Eu não posso com essas coisas. Isso é demais para mim. Então, quando você começa a murmurar, começa a tirar os seus olhos, você começa a padecer. Então, o que eu peço, eu coloco a você através desse vídeo, que você não tire os seus olhos da confiança da palavra de Deus, permanece firme. Mesmo o mar estava revolto, bravo, mas ele estava andando por cima dele. Ele não era problema para Pedro, enquanto ele estava confiando. Mas depois que ele deixou a confiança e passou a duvidar, tornou-se um grande problema. Isso é para qualquer pessoa. Quando você tirar a sua confiança da palavra de Deus, então o problema é grande, pode lhe sucumbir. Por isso, mantém-se o seu foco no seu coração, mantém a mente, voltada para a obediência da palavra de Deus, em confiança daquilo que Ele falou. Ele não vai desapontar você, Ele não vai falhar. Jesus não afundou, Ele manteve firme ali sobre o mar, Ele manteve firme sobre aquela circunstância. Se você quiser manter firme sobre a circunstância da sua vida, terá que manter também o seu foco, manter a sua fé confiante, que essa situação ela não vai destruir você, você vai ser aprovado e vai ter de Deus o seu louvor. Obrigado, irmãos, esse pequeno vídeo vai ajudar você a tirar os olhos das coisas que estão acontecendo em volta, porque elas podem trazer tormento, pânico, angústia, mas a palavra de Deus lhe trará confiança e consolo e segurança e certeza que você vencerá em qualquer situação. Obrigado, tá esse vídeo pequeno aí, mas que vai falar o seu coração, que vai fazer com que você medite sobre essa questão de manter-se firme no seu foco e não olhar o que está acontecendo em volta, porque essas coisas podem ser destruidoras para você. Obrigado.